Universidade Federal do Amapá apresenta Estudo de Impacto de Vizinhança. Em 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade instituiu a Lei Federal de número 10.257, que consiste no estudo de impacto de vizinhança. Ele tem como objetivo evitar que as cidades cresçam de forma desequilibrada, garantir a qualidade urbana e zelar pelo uso justo dos espaços urbanos. Deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar e depois ser avaliado pelas entidades interessadas, o poder público, entidades privadas e a população. Para que o EIV seja aplicado é necessário a criação de uma lei municipal definindo quais são os empreendimentos e atividades que dependerão dele. Normalmente é sugerido para empreendimentos que geram grandes fluxos de pessoas e veículos, atividades causadoras de poluição visual, sonora, química ou radioativa, empreendimentos e atividades de grande porte em áreas sensíveis, linhas e torres de alta tensão, estações de telefonia celular e rádio, e sistemas de saneamento. No EIV é preciso que tenha caracterização do empreendimento, da vizinhança, dos impactos e das medidas mitigadoras. Mais indispensável que a caracterização é a análise dos impactos. Deve ser apresentada a análise do adensamento populacional, do uso e ocupação do solo, da valorização imobiliária, da mobilidade urbana, do conforto ambiental, da paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, e dos equipamentos urbanos e comunitários e infraestrutura básica. O EIV tem como base a lógica do equilíbrio. As condições para um licenciamento podem variar de acordo com a vizinhança, ou seja, depende da área de influência do projeto. Há medidas mitigadoras ou preventivas que buscam reduzir perdas ao entorno, medidas compensatórias que visam indenizar a comunidade por perdas, e medidas potencializadoras que otimizam possíveis ganhos. A implementação do EIV ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é consultar a legislação urbana municipal a fim de protocolar e caracterizar o empreendimento que vai ser implantado na cidade. Em seguida, a divulgação do negócio e a emissão do termo de referência. A segunda etapa consiste em elaborar o EIV de acordo com os estudos listados no termo de referência num período de 6 a 12 meses. Após ser concluído, é feita a disponibilização e publicação do estudo, mas antes de ser publicado, uma equipe municipal realiza uma análise técnica. Essa publicação deve ser feita em plataformas de grande circulação e fácil acesso, para que a população fique ciente e seja ouvida em audiências públicas. Em seguida, o estudo passa por uma análise na prefeitura para que seja aprovada. Existem 3 possibilidades de resposta. 1. O EIV do empreendimento ser deferido. 2. Ser solicitado esclarecimentos, correções e complementações. Ou 3. Ser indeferido. A terceira e última etapa é o monitoramento do EIV, que nada mais é que a garantia de todas as medidas necessárias para o bom resultado do estudo. Um bom exemplo de EIV é o estudo realizado para a implantação de um condomínio residencial do programa Minha Casa Minha Vida em Suzano, São Paulo. Nele existem 2 objetos de estudo. 1. Casas unifamiliares com 72 unidades habitacionais horizontais. 2. Apartamentos unifamiliares com 84 unidades habitacionais verticais. Seguindo as diretrizes do Plano Diretor de Suzano, foram definidas 2 áreas de impacto: área de influência direta, que abrange um raio de 1.000 metros a partir da construção, e área de influência indireta, com um raio de 1.500 metros a partir da edificação. Após realizado o estudo, chegaram-se às seguintes conclusões. Em relação aos equipamentos públicos, notou-se que há uma UBS e 2 praças, as quais podiam suprir necessidades básicas de saúde e lazer. Entretanto, existia uma ausência de equipamentos escolares na redondeza. Outro fator positivo identificado foi a existência de pontos de ônibus, já que o direito à locomoção urbana é importantíssimo. No estudo, o local onde se desejava edificar foi classificado como Zona de Estruturação Urbana 1, Z1, e foi previsto que a implantação traria a valorização de imóveis na região. Quanto ao impacto no tráfego, foi concluído que de fato teria um aumento de fluxo, entretanto não acarretaria grandes transtornos na malha viária local.
Outros dois aspectos que não seriam afetados na vizinhança seriam a ventilação e a iluminação. A implantação também não causaria transtornos a edificações culturais e à paisagem urbana. Em relação à infraestrutura urbana, o estudo concluiu que a edificação teria acesso à rede pública, abastecimento e coleta de água e esgoto. A respeito da poluição sonora e ambiental, o estudo concluiu que os ruídos causados tanto na construção quanto no uso da edificação estariam dentro do previsto na NBR e que a edificação também respeitaria o quantitativo de áreas permeáveis. Por fim, concluiu-se que o empreendimento garantiria a geração de emprego e renda com a construção do conjunto. Além disso, haveriam pontos positivos que contribuiriam com a cidade de Suzano e seus moradores.